Oi, tudo bem? Meu nome é Vanessa Cosentino, eu sou coach de carreira da Eleven Coaching. Esse é o segundo podcast sobre propósito e se você perdeu o anterior, você pode acessá-lo nas minhas redes sociais, facebook.com/elevencoaching ou no Instagram, que é Vanessa_Eleven Coaching. Eleven tem um L só, com N no final e coaching, né? COACHING. Bom, na tarefa passada, né, do podcast anterior, a gente falou sobre os porquês da sua carreira, né? Espero que você tenha conseguido refletir sobre eles. E se você não conseguiu, se ficou com alguma dúvida, se foi uma tarefa desafiadora, você pode falar comigo, pode me mandar mensagem, enfim, falar, Vanessa, eu não tô conseguindo, isso aqui, tô parado nesses temas, e eu converso um pouquinho melhor só com você, tá bom? Bom, o tema de hoje a gente vai desmistificar o propósito, né? Eu percebo que quando a gente fala disso, quando as pessoas até comentam de não estarem encontrando os seus propósitos, é porque elas pensam em uma coisa superestimada, né? Então, que o propósito ele precisa ser algo grandioso ou deixar a marca, né? Ser uma coisa incrível. E, na verdade, não é nada disso, né? Eu acredito que todas as pessoas, elas têm um papel a ser cumprido aqui nesse planetinha, né? Existe lugar para quem realmente vai deixar o seu nome na história, mas existe também lugar para as pessoas que vão trabalhar quase que anonimamente, né? E essas pessoas, elas vão... O impacto do trabalho delas vai ser, ou da atividade delas, vai ser sentido ali, né, num grupo pequeno, né, num grupo menor, mas vai ser importante para aquelas pessoas ou até para ela mesma, né? Então a gente não vai medir a importância do propósito baseado em quão grande é esse desafio ou em quantas pessoas ele vai impactar, e sim na profundidade, né, o quanto ele está conectado primeiro com você, né, com aquilo que você acredita e depois, se for o caso, né, nas pessoas que foram impactadas pela sua atividade. Então, para dar um exemplo, vamos pensar numa mãe que decidiu começar a trabalhar para poder sustentar o seu filho, né? Então, o propósito desse trabalho para ela era sustentar o filho dela e que ao final da vida dela ela vai ver que realmente ela conseguiu criar uma pessoa bacana, uma pessoa que estava bem encaminhada, né? Então, para ela cumpriu o propósito dela e ela já sentiu orgulhosa, né? Quantas pessoas você vê que pais que falam, eu quero criar bem os meus filhos, deixá-los com uma situação financeiramente positiva, quero que eles tenham valores, caráter, né? E isso já vai me dar um sentimento de missão cumprida, né? Então esse é um propósito, né? E aí eu gosto de falar também, explicar um pouquinho mais, que o propósito ele pode ser dividido em 3 categorias, né? Para ficar mais didático para você procurar o seu. A primeira categoria é aquela pessoa que ela vai primeiro executar algo que esteja conectado com ela mesma, né? Que faça com que ela mesma sinta orgulho daquilo que ela está fazendo, né? Depois, você tem a segunda categoria, que são pessoas cujo trabalho vai impactar no outro, mas é um outro conhecido, ela sabe o nome, ela sabe quem é. E o terceiro são os outros mesmo que não são conhecidos, né? Então, o trabalho da pessoa impacta em pessoas que ela nunca vai saber quem são. Ficou confuso, né? Então, eu vou te dar uns exemplos. Por exemplo, um professor, né, que ele dá aula para sua classe e deseja ser reconhecido pelo seu conhecimento. Então, tem um propósito, né, de primeira ordem, porque ele quer ser reconhecido por aquilo que ele ensina, pelo conteúdo que ele domina, e depois ele está impactando pessoas conhecidas, que são os alunos dele. Então, a gente considera a segunda classe, que é o nós. E aí, para dar um outro exemplo, vamos supor um poeta, né, que escreve sobre o amor. Então, em primeiro lugar, ele está pensando em falar sobre as emoções dele, mas ele está impactando pessoas que ele nunca vai saber quem é se ele escrever um livro, por exemplo, né? Então, ele está indo do primeiro, que sou eu, direto para o terceiro, que são os outros, né? Então, a nossa tarefa hoje, para continuar a desvendar o seu propósito, é pensar no seguinte, né? Aquilo que você faz precisa trazer resultados para quem? Para você, né, que é o eu, para as pessoas que você conhece, né, que são nós, ou para as pessoas que você nem conhece, que são os outros,
E aí eu espero que você esteja anotando tudo junto, né? As reflexões sobre o propósito. E se você quiser, compartilhe aqui as suas perguntas ou as suas respostas, né? E não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais para você continuar recebendo os podcasts de propósito, né? São mais 2, ao todo são 4. Tá bom? Agradeço a sua audiência e até a próxima. Tchau!